Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Apocalipse de São João, nosso 10º encontro. É o capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. A Igreja de Pérgamo. Vamos ouvir o nosso texto do livro do Apocalipse. Versículo 12. Escreva ao anjo da igreja de Pérgamo. Assim diz aquele que tem a espada afiada, de 2 cortes. Conheço o lugar onde você mora, e aí onde fica o trono de Satanás. Mas você mantém firme o meu nome. Você não renegou a fé, nem mesmo no tempo de Antipas. Ele era minha testemunha fiel, e foi morto no meio de vocês, aí onde mora Satanás. Mas você tem umas coisas que eu reprovo. Muita gente por aí segue a doutrina de Balaão, aquele que ensinava Balaque a colocar pedra de tropeço no caminho do povo de Israel. Ele queria que os filhos de Israel comessem a carne oferecida aos ídolos. Queria que se prostituíssem. Muita gente por aí também vai atrás da doutrina dos nicolaítas. Vamos, converta-se. Caso contrário, logo, eu vou combater vocês com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um prêmio, um maná escondido. Darei também uma pedrinha branca a cada um. Nela está escrito um nome novo, que ninguém conhece, só quem recebeu. Então esse é o nosso texto que nós vamos refletir. São João escrevendo então essa carta, enviando essa carta à igreja de Pérgamo. Versículo 12. Escreva ao anjo da igreja de Pérgamo. Assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 cortes. Na carta de Pérgamo, Cristo vai elogiar a fidelidade desta igreja. Mesmo quando Antipas morreu como mártir, testemunha da fé. A igreja de Pérgamo vem representada por permitir a presença de falsos mestres, que os estimulavam a conformar-se com a cultura predominante da cidade. Aos vencedores seria dado a participação no banquete messiânico, mas se não arrependessem, o próprio Cristo mesmo irá combater contra eles. O nome Pérgamo significa em grego cidadela. Possui uma grande biblioteca na cidade, de cerca de 200.000 volumes na época. Foi ali que foi inventado o pergaminho, que irá substituir os papiros do Egito como material para se escrever. Existiam vários templos na cidade. O altar de Zeus, o altar de Atenas, a deusa senhora, Dionísio, o deus do vinho, Baco, e Esculápio, deus da saúde. Ele era o médico que depois foi deificado, também chamado Salvador. Esse deus era chamado de Soter, o Salvador. Era nesta cidade que havia o centro oficial do culto imperial da Ásia, onde possuía um templo dedicado ao imperador César, divino Augusto e também a deusa Roma. Das 7 igrejas, Pérgamo era aquela que queria bater em coalizão com o culto imperial, de frente. Cristo apresenta a igreja de Pérgamo como aquela que tem a espada afiada de 2 cortes. Então, vocês lembrando, assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 cortes, que é Jesus. Isto é, Cristo apresenta a igreja de Pérgamo como aquele. Então, Cristo vai apresentar
a igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada afiada de 2 cortes. Então é Jesus. Nessa cidade havia o procônsul que ostentava o direito da espada, de administrar a pena de morte, à vontade, como ele quisesse. Cristo soberano é portador de uma espada de 2 gumes, 2 cortes, enquanto o procônsul possui uma espada com um corte só. Aqui Cristo apresenta a igreja de Pérgamo, que tem o poder final sobre a morte e a vida, mas a vida pertence a Deus e não ao procônsul. Versículo 13. Conheço o lugar onde você mora. É aí onde fica o trono de Satanás. Mas você mantém firme o meu nome. Você não renegou a fé, nem mesmo no tempo de Antipas. Ele era minha testemunha, isto é, mártir fiel, e foi morto no meio de vocês, aí onde mora Satanás. A carta de Pérgamo nos faz encontrar as dificuldades que acompanhavam os cristãos naquele ambiente pagão. Com o elogio do testemunho fiel da igreja, diante de uma intensa oposição, o Cristo ressuscitado sabe onde os cristãos vivem e sabe onde Satanás se senta em seu trono. Na cidade, o trono de Satanás pode se referir ao grande altar em forma de trono dedicado a Zeus, que olhava a cidade abaixo como uma fortaleza. Refere também ao culto de Esculápio, a quem chamavam de Salvador, cujo símbolo era uma serpente. Esculápio era um médico deificado. Era uma serpente numa haste, como se fosse a imagem que nós vemos, dos médicos, que pode tanto referir a serpente de bronze, mas também se referia no mundo grego-romano a figura ligada a Esculápio, o médico. Pérgamo era o centro oficial da adoração do imperador na Ásia. Um segundo templo foi ali erguido no templo do imperador Trajano. Assim se afirma que Satanás tinha estabelecido nessa cidade sua sede oficial. Roma se converteu no centro da atividade de Satanás, no Ocidente, e Pérgamo é o centro da atividade de Satanás no Oriente. Esta presença se fazia por meio do procônsul, que possuía o direito da espada de matar, supliciar, quem colocava em risco a paz do império. É o procônsul que decidiu matar Antipas, que ali era um testemunho fiel da fé e morreu mártir. Mesmo diante do martírio de Antipas, a igreja de Pérgamo ficou firme, não renunciou à fé. Ele foi morto no meio dos cristãos, ali onde mora Satanás, que destrói os cristãos fiéis. Diz uma lenda que Antipas morreu assado lentamente num recipiente de bronze durante o reinado do imperador Domiciano. Versículo 14. Mas você tem umas coisas que o reprovam. Muita gente aí segue a doutrina de Balaão, aquele que ensinava a Balaque a colocar pedra de tropeço no caminho do povo de Israel. Ele queria que os filhos de Israel comessem carne oferecida aos ídolos. Queria que se prostituíssem. A prostituição é uma idolatria. A participação no banquete dos deuses, renunciando à fé no único Deus, isto é, Javé. Embora a igreja de Pérgamo tenha sido fiel no meio de uma severa oposição, perseguição, inclusive ocasionou a morte de Antipas, esta igreja possuía uma coisa que Jesus reprovava. Eles permitiram existir entre eles alguns que seguiam a doutrina de Balaão.
É gente dentro da comunidade, não é fora, dentro da comunidade, que difundia a falsa doutrina. O maior perigo da igreja não são aqueles que estão fora. Esses nós sabemos como trabalhar. O maior problema da igreja são os inimigos que ela tem dentro dela mesma, dentro das suas fileiras, porque são esses que minam a igreja com seus pensamentos. Balaão foi aquele que incitou mulheres madianitas para seduzir os israelitas, levando-os a se rebelar contra Javé Deus. O livro dos Números, capítulo 25, do versículo de 1 a 3, vemos que o povo de Israel se prostituiu com as filhas de Moabe. E os homens começaram a adorar seus deuses, tomando parte das comidas sagradas dedicadas a estes deuses. No livro dos Números, no capítulo 3, versículo 16, vemos que ele desempenhou um papel na apostasia, isto é, a renúncia da fé de Israel, o afastamento de Deus. Balaão queria desativar o poder de Israel, atacando a moral do povo de Javé, onde a comida e as mulheres de Moabe foram suas ferramentas, se opondo à rigidez da lei da aliança. Assim, Balaão se tornou o protótipo de todos os mestres corruptos que enganavam os fiéis, levando-os a um mortal sincretismo, com as ideologias que minavam a autenticidade da fé, livrando-os a um laxismo, numa atitude de relativismo. Dentro da igreja de Pérgamo havia um grupo de cristãos que acreditava fielmente ser capaz de manter a coexistência com Roma sem cair na traição da fé. As coisas sacrificadas aos ídolos eram as carnes que se consumia nas festas pagãs, nas festas dionisíacas, festividades pagãs, de cunho de imoralidade contrária à fé cristã. Versículo 15. Muita gente por aí também vai atrás da doutrina dos nicolaítas. Existem os que seguem a doutrina de Balaão e a ensinam na comunidade igreja. E tem gente que segue essa doutrina, aqui chamada de nicolaítas. A questão é que, com a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, formavam o mesmo grupo que desobedeciam o concílio de Jerusalém, naquilo que se refere às práticas da idolatria e fornicação, os alimentos oferecidos aos ídolos. Livro dos Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29. A igreja de Pérgamo combatia duas frentes: a hostilidade dos pagãos, agressão externa, e os perigos das falsas doutrinas internos à comunidade. E uma das formas de enfraquecer a unidade da igreja é dividir a igreja por dentro, porque quando ela é dividida por dentro, ela se desfacela, e aí o poder externo pode agir para destruí-la, para tentar eliminá-la. Vemos que Jesus incita a comunidade a não participar desses banquetes sagrados, esses banquetes dos deuses do império e suas carnes, porque esta prática comprometia as igrejas a servir o império e a espiritualidade do império, isto é, da idolatria, do culto aos deuses do império. Versículo 16. Vamos, converta-se. Caso contrário, logo eu venho combater vocês com a espada da minha boca. Aquele que tem espada de 2 gumes, 2 cortes, agora pede a conversão, se não converter, ele vem com a espada da sua boca. Como a igreja de Pérgamo ficava indiferente com a presença dos nicolaítas, é uma questão de conflito interno, agora ela deve se converter. Se não se converte, Cristo irá combater a igreja com a espada da sua boca. Uma parte da igreja de Pérgamo cultivou e aceitou a doutrina dos nicolaítas. Outra parte foi tolerante.
foi omissa. Mas, no entanto, todos se tornaram culpados, de não terem tomado medidas com a presença desta doutrina dentro da igreja. A falta de Pérgamo é diferente da igreja de Éfeso. Éfeso tomou medidas duras contra os falsos apóstolos, mas havia enfraquecido o amor recíproco. Vimos lá já no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 2 e versículo 4. Já Pérgamo aceitava conviver com as doutrinas de Balaão, as doutrinas dos nicolaítas. A vinda de Cristo é a vinda do juízo final. Jesus vem com o poder de sua palavra, espada de sua boca. Ele que tem a espada afiada de 2 cortes. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um prêmio, um maná escondido. Darei também uma pedrinha branca a cada um. Nela está escrito um nome novo, que ninguém conhece, só quem recebeu. Ao vencedor que resiste na fé, que testemunha, isto é, Marte da fé, vem prometido o maná escondido. Se refere ao maná que Jeremias escondeu quando da destruição do templo de Jerusalém pelos babilônios. Nós encontramos no 2 Macabeus, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 7. E que nos tempos finais reaparece. A comida da comunidade, comida de vida, se opõe à comida de morte e às carnes sacrificadas aos ídolos. E que os nicolaítas participavam. Membros da comunidade participavam. Também é uma alusão à Eucaristia, o maná descido do céu. O maná escondido é o pão de Deus, vida do mundo. Quem dele come jamais morrerá, como diz Jesus no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 31 e 32. A pedra branca é um sinal distintivo dos cristãos. É branca, que é sinal de triunfo, vencedor da perseguição e da idolatria. A pedra branca é o triunfo da fé. O nome é o nome de Cristo. O conhecimento secreto do nome dava àquele que a possuía, a pedrinha branca, um direito especial. Na antiguidade judaica, os membros do júri davam veredito de inocência colocando uma pedra branca na urna. Então nós terminamos essa parte, depois vamos dar continuidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.